Gente, então, vamos fazer agora os desenhos da escada. As plantas que eu passei para vocês, né, a gente começou essa parte da disciplina com essas três plantas, né? E vocês tinham mais uma fachada, foram desenhando as outras, enfim. E aí elas estavam assim, né? Precisamos desenhar uma escada aqui. Então vocês podem apagar isso daqui, e aí vocês têm um espaço disponível para a gente resolver a escada. Eu deixei a marcação aí, ó, a projeção do pavimento superior, que é onde a escada deve chegar. Então aqui eu estou na planta do térreo, e aqui eu tenho a planta do pavimento superior. Vocês também têm essa nuvem aí para poder apagar, e aqui a gente vai desenhar a escada. Então vocês têm uma caixa aí, né? Um vazio, um espaço disponível para poder projetar essa escada. Essa linha do piso coincide com a linha da projeção que tem logo aqui do lado. Ó. Deixa eu pegar aqui uma linha horizontal, vocês vão ver que ela coincide com o alinhamento da projeção do pavimento superior. Então esse é o espaço que vocês têm disponível para poder desenvolver essa escada, né, em planta, e depois nós vamos fazer um corte, né, semelhante a esse que está no quadro. Eu vou fazer uma outra aqui, porque eu quero que vocês pensem um pouco essa escada, senão vocês ficam só copiando o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer com outra escada umas coisas semelhantes. Só para mostrar como que vocês podem desenhar e alguns macetes aí de CAD para a gente desenhar isso. Então eu vou fazer essa escada aqui, ó. Também é uma escada em dois lances, né? Então tem um lance que sobe, patamar, uma outra escada. É semelhante a essa que a gente tem aí no hall também, que a gente viu. É um tipo de escada bem comum, né? E ela pega duas situações, né, de dois lances, enfim. Então, aqui eu também tenho, ó, uma área disponível. Eu vou usar as referências de medida, mas eu queria que vocês pensassem, né, no que vocês têm de espaço aí disponível e fazer essas contas com a fórmula de Blondel e com as coisas que a gente viu ali fora. Então aqui, ó, eu tenho que olhar o espaço que eu tenho. Aqui eu tenho 2,96. Essa escada aqui tem 3, mas eu estou fazendo, vai ter um vazio aqui, eu deixei essa porta de fora. Então eu vou fazer uma escada aqui que eu tenho 1 metro e mais 7 pisos de 28. Isso aqui eu quero que vocês vejam o que caiba, né? Levem em conta para fazer aqui, ó, a largura que vocês têm disponível aqui, 2,5, e esse comprimento que vocês têm disponível. Então, se você lembrar que a escada vai ter uma largura e o patamar tem que ter uma largura igual a do lance da escada, vocês têm aqui um limite, né? 2,5 vai dar no máximo 2 lances, então no máximo 1,25 que vai ter a escada de vocês. Pode ser menos, pode ter uma folgazinha. Então eu vou desenhar essa daqui, ó. Então como é que eu faria esse planejamento, né? Eu vou começar pela do pavimento superior, que está aqui, ó. Então se eu sei a largura da escada, eu vou marcar aqui os 2 lances. Eu vou até fazer um pouco diferente dessa que está ali, mas só para dar aquele espaço. Então eu vou fazer aqui um offset da parede, né, da linha que eu tenho de referência, com 1 metro, que vai ser a largura do meu lance aqui. E aqui eu tenho 1 metro que vai ter o patamar, né? Essa escada vai se desenvolver assim, ó. Então eu estou dando essa largura do patamar. Aí aqui, se for ter um espaço entre os 2 lances, que eu acho bom de ter de vez em quando, eu vou dar aqui um espaçamento, estou pondo aqui 10 centímetros, e vou dar de novo a largura do outro lance.
Então, isso aqui eu estou pegando offsets da parede, né? Então, eu estou no layer parede. Isso aqui não vai ser layer parede. Eu gosto de desenhar a escada do pavimento superior. Como eu vou ter aqui uma linha do piso e a escada vai estar toda abaixo do piso, eu gosto de fazer isso com linha 01, né, que vai ser a linha fininha. Então, aqui eu tenho referência de um primeiro lance, o patamar e um segundo lance. Aí vou com trim para cortar os excessos aí. Vou dando trim. Então, aqui eu tenho definir os dois lances. Aqui eu tenho agora que fazer a divisão dessa escada. Tem um comando no CAD, ó, eu tenho que fazer aqui uma divisão de 7 partes iguais. Ó. São 8 espelhos, mas são 7 pisos, então eu tenho que dividir o espaço que eu tenho aqui em 7 partes iguais. Tem um comando no CAD bom para isso, né, que faz aquela fórmula, o método dos arquitetos de divisão de uma reta em partes iguais. No AutoCAD chama divide. Ele vai dividir uma linha em partes iguais. Então, vou pegar esse comprimento, seleciono a linha e divido e boto o número aqui em quantas partes, número de segmentos que eu quero dividir. Ele cria uns pontinhos. Tem um pontinho aqui, ó, que ele fez em cima da linha. Nem sempre esse pontinho aparece, tem uma configuração para isso. Mas tem um snap que que identifica esse pontinho. Então, lá na barrinha de snaps, verifiquem se vocês têm esse node marcado. Tem que ter essa opção node para eu poder fazer uma linha usando esse ponto como referência. E aqui eu fiz uma linha, peguei a perpendicular. Deixa eu pôr aqui agora no layer pena 01, que é o que eu vou usar. Então, assim, eu poderia saber quanto é o piso e fazer um offset, ou se eu não soubesse, eu tiver que fazer uma divisão em mais partes, eu posso usar o divide. Depois que eu marquei um, posso fazer ele para cá também, né? Posso copiar. E aí eu posso selecionar essas linhas, ó, aí para ganhar tempo, né? A gente copia. E aí eu vou pegar uma referência aqui antes da linha, eu tenho que andar essa distância, ó. Então, eu pego um ponto anterior e vou marcando até o próximo. E aí eu defini todos os degraus dessa escada. Então, aqui eu estou lá no pavimento de cima, né? Eu estou no pavimento superior dessa escada. Depois que eu defini os pisos, eu vou marcar os corrimãos e guarda-corpos. Então, isso eu vou fazer, nesse caso aqui, eu vou fazer para dentro. Então, junto da parede eu vou ter corrimãos, e onde eu não tenho parede, eu tenho que ter guarda-corpo também para dentro da escada. E aí, então, é offset mesmo. O corrimão e guarda-corpo, normalmente tem de 4 a 5 centímetros. É um tubo de 4 a 5 centímetros de diâmetro. Esse que a gente viu aqui fora tem um formato diferente, mas normalmente a gente considera um tubo circular 4 a 5 centímetros de diâmetro. O corrimão pode ser mais fininho, de 4 centímetros, e o guarda-corpo de 5. E aí tem um espaçamento entre eles também, que é também de 4 a 5 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó. Isso tem norma, depois eu vou ver se eu mostro a norma para vocês. Tem essas distâncias. Esse espaçamento que tem que ter da parede, vou pôr aqui com 5, é o espaço para poder a gente colocar a mão aqui, né, sem ralar os dedos na parede. Então tem um espaço mínimo. E aqui também. Aí eu posso fazer assim, ó. Vamos fazer esse tubo com 4, acho que fica mais fininho, fica melhor. Eu posso ir. Opa! Offset 4, fiz com 40. Então eu posso ir fazendo com esse offset. Tem um macete, que eu acho que ajuda nesse caso do guarda-corpo,
Que aí, se eu fizer dessa forma, eu tenho que depois dar um trim nessas linhas, depois eu tenho que fazer a emenda aqui, né? Tem que ir fazendo linha por linha. Então a gente pode fazer aqui, ó, uma polyline, e aí o guarda-corpo, vou fazer no pena 03, né, que ele vai estar mais alto. E aí eu vou desenhar uma polyline com todo o contorno dele, ó. Vou fazer uma polyline aqui, do início ao fim, contornando toda a escada. E aqui eu posso dar o offset dessa linha inteira, já vai ficar com os fillets todos prontinhos, do jeito que a gente precisa. Então eu vou dar aqui o offset de 5 centímetros, que é a distância da parede, e um offset de 4 centímetros, que é o diâmetro do tubo. Essa linha original eu posso apagar. Então eu esbocei aqui o corrimão. Nesse caso aqui também pode ser um guarda-corpo. Eu poderia fazer esse guarda-corpo para fora aqui também, ó. Só para manter a mesma relação da escada. Então isso aqui eu vou destacar aqui com verde o guarda-corpo porque ele está mais alto. E eu tenho corrimão e guarda-corpo aqui dentro também. Então aqui eu posso fazer o offset com esse through. Essa opção through é através de um ponto. Então ele vai fazer um offset que vai tomar um ponto como referência. Então eu vou marcar essa opção, a letra T. E aí eu pego aqui e clico num ponto lá dentro. Ele fez a linha verdinha aqui dentro. E agora eu vou marcar aqui, offset 4 do guarda-corpo, mais 4 de distância, mais 4 do corrimão. Então essas duas linhas aqui são corrimãos, e essas duas são guarda-corpos. Essas outras duas aqui são de guarda-corpos. Como eles estão acima dos degraus da escada, eu tenho que interromper essas linhas de piso que ficaram lá embaixo. Então eu vou dar um trim aqui, seleciono as duas linhas, Enter, e aí eu posso abrir uma janelinha aqui dentro, ó. Posso dar um clique e dar um outro clique lá no final, ele já corta tudo de uma vez. Aí vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, já está selecionado os limites. Aqui também, aqui também. A mesma coisa com o guarda-corpo. Trim, seleciona as duas linhas como limite, Enter e abro a janela. É um clique no início, um clique lá no final. Eu vejo muita gente dando clique, segurando e arrastando. Não vai funcionar, tem que ser com um clique aqui, outro clique lá no final. Faça uma linha direta aí. Então, ó, eu estou no andar de cima. Essa escada está subindo aqui, ó, nesse sentido. Então, na hora que eu chego no alto aqui, como é que é? Na hora que eu chego no alto aqui, ó, esse corrimão aqui, esse guarda-corpo, ele vai virar aqui. Eu acabei cortando mais linhas do que eu deveria aqui. Eu vou ter um guarda-corpo nesse patamar também. Então eu vou ter uma linha aqui, ó, eu vou ter que saber identificar o guarda-corpo que está chegando, que é esse daqui, esse de baixo, essa linha, essas duas aqui, ó. E aí eu vou fazer uma linha verdinha aqui de guarda-corpo. E vou dar um offset de 5. Então vocês vão ter que prestar atenção aí qual... É com 4, né, que a gente estava fazendo. Offset de 4 centímetros. Então aqui eu vou emendar, ó, esse que está chegando, vocês têm que acompanhar esses tubos aí, saber o que vai conectar com o que. Eu vou dar um fillet, raio 0, que já está marcado, então ele vai unir as duas linhas. Então isso aqui eu marquei
todo o guarda-corpo. Aqui ele está no patamar, para quem está aqui em cima não cair no lance da escada. E aqui ele vai descendo e acompanhando todo o desenvolvimento da escada. O corrimão, ele avança um pouquinho. Normalmente é 30 centímetros. Eu acho isso muito ruim, mas a regra diz que tem que ser 30 centímetros esse avanço além do degrau da escada. Então eu vou marcar aqui com offset 30 para lá. Nossa, fica muito ruim. Mas, enfim. Acho que não precisa fazer isso não, vamos fazer com menos. Offset de 10 aqui, ó. O corrimão vai passar um pouquinho do limite do último degrau. E aqui eu vou dar um fillet. Vou estender essa outra linha. Trim. Então aqui eu tenho os corrimãos, todos emendados. Posso dar fillet aqui e fazer tudo como uma polyline só. Quando a gente dá fillet na polyline, ele já emenda uma com a outra, uma linha com a outra. Aí aqui eu vou pegar esse ponto de referência para fazer a outra. Aqui acontece a mesma coisa, né? Então eu poderia fazer uma polyline aqui para fazer o guarda-corpo. Offset de 4. Então esse aqui emenda aqui. E aqui vai emendar, vou estender para encontrar aqui com a outra linha. Eu vou dar um fillet, fillet. Então aqui eu tenho o outro corrimão do outro lado. Aqui eu ainda tenho que fazer os trims dessas linhas. Então, está aí desenhada a escada. Tem que conferir esses toquinhos de linha que ficam para trás. Ó. E observem também, gente, prestem atenção. Ó, aqui eu desenhei uma linha verde, pena 03, por baixo, por cima de uma linha que já existia. Então aqui eu tenho uma linha verde, mas eu posso dar aquele draw order, DR, draw order, e vou mandar essa linha para trás, back, que aí tem uma linha branca aqui para trás. Ó. Nesse caso, a linha que estava para trás ela é mais fina, não teria muito problema, mas aconteceu muito isso no primeiro trabalho, de ficar linha de parede atrás de linha de janela, e aí depois a linha sai grossa por trás de uma linha que você queria que fosse fina e o desenho fica errado. Então está aí o desenho da escada do pavimento superior. Né? Eu estou fazendo do superior porque aqui eu enxergo ela toda, então eu consigo fazer todo o desenho e consigo ver essa relação aqui dos guarda-corpos também. Aqui, ó, eu acho que eu até usei linhas de cores diferentes. A escada, no final das contas, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Ó. Aqui eu vou ter um vazio, né, já que eu tenho um corrimão aqui, um guarda-corpo, e eu tenho um buraco entre o guarda-corpo e o lance da escada, isso aqui tem um vazio, é uma representação de vazio que a gente vai fazer. Nesse caso, no caso da escada de vocês, talvez não tenha isso, mas sempre que tiver um vazio no piso, um buraco no piso, vocês representam com um X e indica aqui o vazio. E aqui tem a escada com todos os degraus numerados. Né? A gente numera cada espelho que você sobe. Então, estava lá embaixo, subiu um espelho. Aí acho que vai ser mais fácil ver aqui embaixo. Ó. Subi um, numero um degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu estou no patamar. Presta atenção para não repetir aqui esse número no patamar de novo, porque eu estou contando quantos degraus eu estou subindo. Para fazer a escada do pavimento inferior, a gente vai ter que fazer essa interrupção e aí vai ficar as linhas tracejadas. Então, vou mostrar como a gente edita isso no outro videozinho aqui.